Opa, aqui é o Danilo Mazzuchin. Falaremos hoje sobre suspensão de conta no Google, mais especificamente sobre fraude em sistema. Esse é mais um vídeo de uma série de vídeos que nós estamos postando aqui numa playlist no YouTube. Inclusive está aparecendo um card aqui dessa playlist, e também está na descrição desse vídeo a playlist, onde nós estamos falando sobre as políticas do Google de maneira geral, para reprovação de anúncios e suspensão de conta. Se você está com sua conta suspensa por fraude em sistema, primeiro eu vou lhe explicar o que é, o porquê possivelmente a sua conta tenha sido suspensa por fraude em sistema. E segundo, eu irei lhe trazer 20 dicas para você poder analisar conta, site, e então passar a estar dentro das políticas do Google e então poder enviar uma contestação para o Google para que você possa buscar reativar a sua conta. Serão 20 dicas. Quando nós falamos de fraude em sistema, leia com calma, fraude em sistema. Automaticamente, já dá para entender o que o Google ele está dizendo. De alguma forma, nós tentamos burlar o sistema. De alguma forma, o Google entende que nós iremos buscar gerar algum dano ao consumidor final. E a partir desse momento, então, ele entende que é gravíssimo isso. Então, ele suspende a nossa conta. Você que já está assistindo por mais tempo a nossa playlist e outras, inclusive antigas, de 2, 3, 4 anos atrás, que sempre nós, como Mazzuchin, falamos de políticas do Google Ads, você há de saber que quando o Google ele reprova um anúncio, por exemplo, ele está dizendo para você, tem algo errado aí, eu estou te dando mais uma chance, corrija, mas ó, eu estou te dando essa chance, viu? Para você poder corrigir. Agora, quando ele suspende a sua conta, é porque de fato ele já enxergou algo gravíssimo, que pode gerar algum dano, seja a nível de anúncio mesmo, perda de dinheiro no anúncio, ou inclusive algo ilegal, tá? Que pode ir para outras esferas que não seja apenas a nível de Google Ads. Danilo, eu estou entendendo o que você está me dizendo, concordo que quando nós lemos lá fraude em sistema, fica claro que é a relação de que o Google está enxergando que nós estamos buscando fraudar, que nós estamos tentando burlar, mas eu não fiz nada, absolutamente nada, para poder cair nessa política de fraude em sistema. Calma, eu vou lhe mostrar que existem muitas possibilidades, muitas mesmo, para que uma conta ela seja suspensa por fraude em sistema. Muitas possibilidades. Acredito que junto com práticas comerciais inaceitáveis, é a política que mais tende a fazer com que contas sejam suspensas, e ela é inclusive uma das mais complexas de você conseguir detectar o que você errou, seja a nível de conta, aí eu falo de tudo, palavra-chave, campanha, grupo de anúncios, extensões, ou a nível de site. Mas com 20 dicas que eu te trarei, acredito bastante que você conseguirá encontrar possivelmente onde você falhou, então conseguirá reativar a sua conta. Ou você que esteja assistindo esse conteúdo, assistindo esse vídeo só para ter mais conhecimento, você passará a ter mais conhecimento, assim como nos outros vídeos que eu postei aqui, sobre as políticas do Google Ads. Inclusive, tanto conhecimento que você terá, que se você quiser, inclusive, eu não sei qual que é a sua área de atuação, se você for uma agência, for um profissional de marketing, você poderá até comercializar para outras pessoas a sua consultoria em suspensão de conta, reprovação de anúncio. Por exemplo, aqui na Mazzuchin, nós temos quase 14 anos já de idade, e nós comercializamos a nossa consultoria já há muito tempo, há pelo menos ali 5 aninhos nós já comercializamos para empresas que elas estão com um anúncio reprovado e eles não estão conseguindo fazer com que o anúncio seja requalificado, então nós temos a possibilidade de fazer com que esse anúncio seja requalificado, uma conta suspensa, reativar essa conta, criar contingência, enfim. Então, inclusive, se você se enquadra nesse perfil e deseja que a Mazzuchin ela faça consultoria para você, está aparecendo lá na descrição, eu deixei disponível lá na descrição as várias possibilidades, seja o nosso Instagram, seja o nosso site, seja o contato direto pelo WhatsApp, para que você possa entrar em contato conosco e nós podemos então lhe ajudar, beleza? Para você que deseja saber mais ainda sobre as políticas, para você que deseja não somente políticas, mas entender mais ainda sobre a gestão do tráfego, seja no Google, seja no Meta e em outras plataformas, também deixei disponível aqui na descrição do vídeo o link direto para o nosso grupo do WhatsApp, onde no grupo do WhatsApp nós falamos sobre Meta, Google, nós falamos sobre business, negócios, vendas, enfim, nós falamos sobre o ecossistema de empreendedorismo de maneira geral, mas muito pautado no marketing digital. Então faz bastante sentido, se tiver uma dúvida você pode postar lá, nós responderemos para você, beleza? Então super convido você, é tudo gratuito, tá? Super convido você a clicar no link que está aparecendo na descrição desse vídeo e você entrará
no nosso grupo chamado Mazuquim Plus, tá? É o nosso grupo. Bora lá então falar de fraude em sistema? Ah, vamos nessa! Vamos lá. No começo desse conteúdo, eu já falei para você o porquê que o Google ele suspende, né? Naturalmente, como o próprio nome, eu até pedi para você poder ler de uma maneira um pouco mais calma, mais tranquila, para você poder falar e escutar aquilo que você estava falando, que é fraude em sistema, ficar claro que o Google ele entende que nós estamos buscando burlar o sistema dele, mas o Google, em suas políticas, ele traz algumas informações para nós que deixam um pouco mais claro o porquê que nós caímos nessa política de fraude em sistema. Por que ele acreditou, os motores do Google, seja o ser humano, tá, o profissional, que o Google ele pode suspender de duas formas. Pode ser os sistemas que ele utiliza, a inteligência artificial, ela pode detectar e pode suspender a sua conta por fraude em sistema, ou pode ser um ser humano, um engenheiro, um profissional do time de políticas do Google que detecte que a sua empresa ela está cometendo algo ilegal junto às redes de publicidade do Google e a partir desse momento, então, ela pode suspender a sua conta por fraude em sistema. E o Google, nas suas documentações, ele traz algumas informações bastante importantes. Então, eu vou dividir esse conteúdo aqui em duas partes, mas vou buscar ser um pouco ágil para o vídeo não ficar muito extenso e ficar cansativo, tá? Até porque a introdução já foi grande. Vou dividir em duas partes. Primeiro, assim, o que o Google coloca hoje na documentação e o que eu, Danilo, já vivi com esses 5, 6 anos, ajudando as empresas a recuperarem suas contas suspensas por fraude em sistema especificamente. Não vou falar de outras, pagamento suspeito, assim por diante. Aí tem outros vídeos. Software malicioso, aí outros vídeos. Hoje vamos focar só em fraude em sistema, beleza? Eu separei uma série de informações para você, que inclusive eu leio aqui, eu vejo aqui, só para eu não me perder, quais são essas informações. Essas mesmas informações exatamente, o nosso editor aqui, quem vai postar esse vídeo, vai copiar essas informações que eu enviarei e colocará também na descrição. Então tudo que eu for passando para você aqui, que eu estiver olhando para a tela, que é a tela do meu computador, você também visualizará aqui na descrição desse vídeo. Aonde, por exemplo, essas 20 dicas que eu lhe trarei também estarão aqui na descrição desse conteúdo. Mas é importante você assistir até o final para você poder entender o que é cada um desses tópicos, desses 20 tópicos que eu trarei. Antes de nós falarmos então dos tópicos, como eu disse, que eu vou dividir em duas partes, a primeira é o que o Google ele diz. O Google coloca assim, por exemplo, uso técnicas de clocking. Você não pode usar técnicas de clocking. Técnicas de clocking pode fazer com que você possa ter a sua conta suspensa. De maneira rápida, pragmática, o que é técnicas de clocking? Vamos imaginar, por exemplo, que você tem uma loja virtual e aí você, naturalmente, tá? Isso inclusive é lícito, não é ilícito. Você vai vender, por exemplo, com frete gratuito para a região do Sudeste, mas para a região do Nordeste e outras todas, o frete ele tem que ser pago. Por quê? Porque talvez a sua empresa esteja localizada no Sudeste, e no Sudeste você tem uma malha logística que facilita você entregar, então você pode ofertar um frete gratuito. Aí você trabalha com o sistema de geolocalização e você muda as frases do seu site em base dos IPs, em base da geolocalização desses usuários. O Danilo, que está na região Sudeste e acessou o teu site ou loja virtual, por exemplo, ele tem uma informação. Ele tem, por exemplo, assim, compre com o frete gratuito, você que está na região do Sudeste. Né? Já o outro que está no Nordeste, ele terá uma outra frase, por exemplo, calcule agora o valor do frete. Algo nesse sentido. É só um exemplo. O que eu quero dizer para você? Quando você muda as frases, quando você muda o conteúdo do teu site em base da localização do usuário, em base do perfil do consumidor, em base do navegador que ele utiliza, do sistema operacional, enfim, quando você faz essas modificações, o Google ele pode entender que você esteja utilizando técnicas de clocking. A técnicas de clocking em si, ela não é exatamente isso que eu citei. Ela, de fato, ela visa burlar o sistema do Google. Na prática, a técnica ela faz o seguinte, imagina que você esteja comercializando algo ilícito, um produto, um serviço ilícito, e aí você sabe que se a inteligência artificial do Google passar por esse conteúdo, você sabe que ele vai suspender sua conta. Geralmente, o que as pessoas elas fazem, tá? Elas fazem o seguinte, elas identificam o que está acessando o site, né? Não o quem, mas o que está acessando o site. Quando se entende que é um sistema que está acessando o site, ele muda o conteúdo do site. Ele muda o conteúdo. Ele faz com que realiza uma cópia, existe um conteúdo ali, onde esse conteúdo ele é um conteúdo totalmente lícito, onde você está comercializando um produto lícito, ou um serviço lícito, ou então vai até para um quem somos, ou seja, uma página ali white, é uma página tranquila, que pode rodar normalmente, mas os demais consumidores, os demais usuários,
Quando eles acessam o site, aí sim, estes vão para a página que realmente é o que este anunciante ele deseja que essas pessoas sejam, os consumidores sejam direcionados. Ou seja, ele burla o sistema, ele está burlando o sistema. Para o Google, olha Google, acessa essa daqui. Agora você, usuário, acessa essa outra aqui, que realmente é o que eu quero que você faça. E aí existem várias formas de você fazer isso. Tem aplicações de programação que você consegue fazer, tem através de DNS que você consegue detectar e fazer essas mudanças, inclusive mudando para, fazendo a mudança de endereçamento. Tem várias formas para você fazer isso. Se você faz isto, não, eu tenho mesmo, eu vendo algo aqui que o Google não permite, etc. Então tá aí, você está sendo suspenso por causa disso. E como é que eu vou recuperar minha conta? E nesse caso, você precisaria tirar o clocking que você realizou, você precisaria de parar de utilizar essa técnica, beleza? Mas enfim, esse é um ponto que o Google coloca na sua documentação. Outro ponto que ele coloca, ele escreve assim, ó, múltiplas reprovações de anúncios em uma conta ou N contas. Então, a fraude em sistema, ela também se dá quando você já tem uma outra conta suspensa e a partir do momento que você vai criar uma nova conta, essa nova conta ela já virá como suspensa por fraude em sistema. Vamos supor, você tinha uma conta rodando normalmente, aí você passou um cartão de crédito que não estava no nome do perfil de pagamento da sua conta, e a partir desse momento sua conta ela foi suspensa por pagamento suspeito. Aí você tentou reativar, não conseguiu por quaisquer motivos. A partir desse momento, então, você fala, pô, minha única solução é criar uma nova conta. Aí você vai e cria uma nova conta. Só qual que é o problema? O problema é que as pessoas, às vezes, muitas vezes, elas não entendem o nível de suspensão do Google. O nível de suspensão do Google não é conta. O nível de suspensão do Google é ser humano, é pessoa. Então, se você criar uma nova conta, utilizar o mesmo CNPJ, ou o mesmo CPF, ou o mesmo site, enfim, tendenciosamente, se o Google ele conseguir detectar, ele conseguir relacionar que aquela conta nova que foi criada é da mesma pessoa dessa conta que está suspensa, ele vai suspender sua conta novamente. Só que ele não vai suspender por pagamento suspeito, ele vai suspender por fraude em sistema. Ou seja, todo e qualquer tipo de suspensão de conta que você tenha, quando você cria uma nova conta, fatalmente ela será suspensa por fraude em sistema. Tem pessoas que me dizem assim, Danilo, ó, porque como eu estou muitos anos na área, né, trabalhando com essa questão, então eu já vi muita coisa. Até nos vídeos mais antigos lá aqui de Mazuquim mesmo no YouTube, você vai em alguns vídeos mais antigos, tem playlists antigas de suspensão de conta, e aí tem vários lá comentários, tem gente falando mais ou menos assim, ó, eu criei uma conta, eu não cheguei nem a criar campanha. Ou seja, ele não colocou site, não colocou palavra-chave, não colocou nada. Na hora que eu criei a conta, ela foi suspensa por fraude em sistema. Qual que é o problema, Danilo? E eu nunca criei uma outra conta na minha vida, nunca. Sabe o que acontece? Infelizmente acontece, às vezes, outras pessoas, outros anunciantes, criaram uma conta colocando seus dados de perfil de pagamento. Sério, Danilo? É possível? É possível. E aí, a partir do momento que ela colocou os seus dados de perfil de pagamento, essa conta, por algum motivo, foi suspensa, né? O Google suspendeu em algum momento essa conta. Então, agora você está banido de usar o Google Ads com esse CNPJ, com esse CPF, porque você já teve suspensão, mas você nem sabe quem foi que usou os seus dados, mas eles usaram os seus dados para criar uma conta. Tá? Tem muitos negócios que são negócios que rodam em nicho black, são negócios que eles não podem rodar, ou de fato, inclusive, são negócios ilícitos mesmo. E aí, o que acontece? O anunciante, ele faz um anúncio, ele cria uma conta, essa conta é suspensa, aí daqui a pouco ele tem que criar uma outra, e ele já sabe que se ele criar com os mesmos dados, será suspensa novamente. Então ele vai caçando ali dados, informações de outras empresas, de outras pessoas para criar mais contas, tá? Então isso também pode acontecer. Se foi o seu caso, você pode até colocar aqui nos comentários. E aí a única solução para isso você pode tentar enviar uma contestação para o Google, falar, olha, eu não tive nunca nenhuma conta, talvez, inclusive relatar isso, talvez alguém tenha criado, etc, para buscar reativar a sua conta, ou, neste caso, terá que utilizar algum outro dados de pagamento que não sejam estes que você colocou nessa conta que, assim que você criou, ela já foi suspensa. Outro ponto muito importante que o Google fala, que é nessa relação de múltiplas reprovações. Quando você tem uma conta que ela tem lá vários anúncios que estão reprovados, lembra que eu falei que assim, a reprovação de anúncio é o Google dizendo para você, olha, você está fazendo algo errado. Só que assim, eu costumo até brincar que a reprovação de anúncio é o pai avisando o filho, né? Olha, fulano de tal, se você não parar de fazer isso, você vai ver. A reprovação ela é isso. Reprovação ela é isso, é o Google te avisando. E aí você tem que resolver.
Aí agora, o que o anunciante ele faz? O anunciante ele fala assim, caramba, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pausar esse anúncio reprovado aqui e vou criar outro. Eu vou criar num novo grupo de anúncio, que aí eu vou deixar esse pausado aqui. Aí o anunciante fala assim, não, já sei, eureka. Vou remover, eu vou excluir esse anúncio que está reprovado. Eu vou excluir essa extensão de anúncio, hoje chamada de recurso, que está reprovada. A pior coisa que você tem a fazer é remover qualquer item em sua conta. Qualquer item. Seja um recurso, uma extensão de anúncio, né, antigamente chamada extensão de anúncio, seja um anúncio, grupo de anúncio, campanha, nunca faça isso. Nunca remova nada de sua conta no Google Ads. O que você tem que fazer? Resolver o problema. Se, por exemplo, está mostrando lá que está reprovado por, só um exemplo, tá? Porque o site não funciona, então vai lá e faça com que o site funcione. Mas o site está funcionando, Danilo. Verifique, inclusive aqui no canal da Mazuquim, tem várias políticas diferentes, como essa que eu citei, que o site não está funcionando e o site de fato está, mas aí no caso é o Google que não está conseguindo rastrear, e tem várias formas para você requalificar esse anúncio. Ou seja, tem um trabalhinho, mas requalifique o seu anúncio. Requalifique. Porque o Google ele diz, se você tiver múltiplas reprovações, independente do motivo dessas reprovações, independente, sua conta ela pode ser suspensa por fraude em sistema. Olha como o farol de sistema ele é amplo. Ou seja, imagina que você tenha lá anúncios que estão reprovados por, como eu disse, por site que não funciona, né, por DMCA, qualquer coisa, qualquer tipo de reprovação, site comprometido, enfim. Sua conta ela pode ser suspensa por fraude em sistema, só porque você tinha ali anúncios reprovados. Anúncio seja anúncio de campanha de pesquisa, campanha de vídeo, display e assim por diante. Então nunca deixe anúncios reprovados em sua conta e nunca exclua, resolva o problema. Bom, o Google ele coloca também a relação do envio de informações falsas ou conflitantes na verificação de anunciante. O Google ele tem, na verdade, hoje várias verificações de anunciantes. Por exemplo, ele tem a verificação geral de anunciante, que é para toda e qualquer pessoa que anuncie no Google. Então você tem que enviar lá um documento com fotos, tem que enviar o seu endereço, e aí toda e qualquer. Isso daí é por causa da web transparente, tá? Então toda e qualquer pessoa que fez uma busca lá no Google, ou enfim, está acessando pela rede de display, visualizou o seu banner, enfim, visualizou a publicidade do Google, esse consumidor ele conseguirá saber quem é você, tá? Por exemplo, experimenta. Vai lá na rede de pesquisa do Google depois e faz uma pesquisa. Aí você vai verificar lá os anúncios, né? Geralmente aparecem 4 anúncios do Google da rede de pesquisa inicialmente. Do lado esquerdo, salvo engano, do lado esquerdo, ou do lado direito, agora não me recordo. Mas tem três bolinhazinhas, né? E aí você vai clicar, e aí você lá, informações do anunciante. Você vai clicar em informações do anunciante, vai aparecer o CNPJ dele, o CPF, o nome dele, enfim. O consumidor final sabe quem é você. Por causa da web transparente, isso tem que acontecer. E aí o que acontece? Se você enviar, por exemplo, um documento falso, ou que o Google acredite que é falso, por exemplo, você mandou uma CNH falsa, você mandou uma CNH vencida, se você enviou uma CNH digital, na melhor das hipóteses, o Google não irá aceitar. Na pior das hipóteses, ele pode suspender sua conta por fraude em sistema, por ele acreditar que você está tentando burlar o sistema do Google, tá? E é o que eu disse, nós temos hoje várias verificações diferentes. Tem a verificação geral, que é a verificação de anunciante. Aí, dependendo do que você vai comercializar, tem outras verificações. Você, por exemplo, da área financeira, tem verificação de G2, que você tem que realizar. Você vai vender bebidas alcoólicas, você tem a liberação. Você vai anunciar a marca registrada, você tem que ter liberação. Então, você tem uma porrada de verificações do Google, tem que verificar o que você vai anunciar para saber o que você precisa de ter como autorização, tá? Então, além dessas gerais, você tem essas outras. É aí se você enviar um documento falso, um documento conflitante, a partir desse momento, então, você terá problema e pode ser que você tenha sua conta suspensa. Tem hoje pessoas dizendo assim, pô, eu fiz a verificação de anunciante, assim que eu terminei a verificação de anunciante, minha conta suspendeu. Tem gente na Mazuquim, colaborador da Mazuquim, Hunter da Mazuquim, que me falou isso daí. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada. Aí quando eu fui olhar, é informação conflitante. Aquilo que estava em perfil de pagamento, não é aquilo que foi enviado, não pode. Suspende mesmo, o Google suspende, fraude em sistema, tá? Tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Então, assim, eu falei que eu ia dividir esse conteúdo em duas partes. Se você for na documentação do Google, isso que eu acabei de explicar para você é o que você vai encontrar lá. É o que você vai encontrar. Só que é só isso que você vai encontrar. Só que existe um mundo de outros itens que possa fazer com que sua conta seja suspensa, tá? E agora eu vou citar até de maneira rápida, agora nós vamos para a segunda parte do nosso conteúdo, e eu vou falar para você 20 possibilidades do Google suspender e o que você tem que fazer para ele não suspender. Tá? E o porquê que ele suspenderia se você realizasse isso, beleza? Então vamos lá, são 20.
Danilo, mas tem mais? Claro que tem mais, viu? Eu coloquei 20 para o vídeo não ficar muito extenso. Mas, enfim, essas 20 já vai te ajudar bastante. Lembrando que aquilo que eu for lendo aqui, você também terá lá na descrição do vídeo, beleza? Primeiro ponto que eu coloquei aqui, ó, como item 1, não utilizar logotipo de outra empresa como se fosse seu. Deverá criar um próprio com o nome do seu negócio. Tem muita gente que é revendedor de alguma coisa, revendedor de alguma outra empresa. Né? Então, eu revendo X item. Eu sou, por exemplo, tem uma loja autorizada da marca tal, né? Tem vários, inclusive clientes aqui na Mazuquim também, que são autorizados ou são franqueados. E aí o que acontece? O Google, ele zela muito pela relação do quê? Do consumidor saber com quem ele está comprando. Então, se você, de alguma forma, mesmo que não seja intencional, mas você se passar por aquela empresa, que você inclusive é afiliado, que você inclusive é franqueado, que você inclusive é revendedor, mas se você tentar se passar por ela, mesmo inconscientemente, o Google vai suspender sua conta por fraude em sistema. Não pode. Você não pode utilizar o mesmo logotipo daquela empresa, você tem que ter um logotipo diferente, você tem que ter toda uma comunicação diferente, que mostre que você é só um franqueado, ou que mostre que você é só um revendedor, que mostre que você é só um afiliado. Do contrário, pode suspender. Então, eu coloquei aqui várias, e eu coloquei muitas dicas baseadas nisso, porque o que eu mais encontro de suspensão de conta aqui na Mazuquim é voltado a isso. São pessoas que utilizam outras marcas registradas e eles não deveriam criar o site, inclusive as cópias, os anúncios, as extensões, de tal forma que não deixe claro para o consumidor que ele é só, volto a dizer, um associado dessa empresa e não a empresa em si. Tá? Então eu coloquei isso como primeira dica, né? Não utilizar logotipo de outra empresa como se fosse seu, deverá criar um próprio com o nome do seu negócio. Não utilizar o nome igual ou próximo de uma marca registrada no domínio. Então você não pode, no nome do domínio, lá o seudomínio.com.br, não pode ser igual ou próximo o nome daquela empresa que você está trabalhando. Vou dar um exemplo aqui, tem alguns clientes que têm lojas que são autorizadas da Moura, bateria Moura. Então não é o ideal você colocar Moura alguma coisa, tá? Por quê? Porque possivelmente o Google possa acreditar que você esteja querendo se passar pela Moura e ele fatalmente irá suspender a sua conta. Então, no domínio, não faça isso, não coloque. Não utilizar... aí o ponto bastante importante também que eu quero trazer aqui, que ó, o domínio escrita deve refletir o nome da empresa. Então é assim, além de você não comprar um domínio, não criar um domínio que tenha o nome parecido com a empresa ao qual você, enfim, está revendendo, ou é franqueado, é afiliado, você também deve, você não constituiu lá uma empresa? Você não tem lá um cartão CNPJ, não tem uma razão social? O mundo perfeito, dois ou um, tá? 2 ou 1. Ou você irá criar um domínio com o seu nome fantasia, igual ou muito próximo ao seu nome fantasia, ou você irá criar um domínio que tem o mesmo nome do seu logotipo. É, Danilo? É. Tanto que se você observar, não sei se você tem esse racional, já tentou fazer, quando você vai colocar, por exemplo, uma extensão de logotipo, de nome da empresa, desculpa, uma extensão de nome da empresa, que é um recurso de nome da empresa, o Google está pedindo isso, o Google está pedindo, o nome da empresa, ele tem que refletir o nome real da empresa, ou tem que estar no logotipo, ou tem que estar lá no seu nome fantasia ou razão social, tá? Do contrário, você não consegue usar a extensão de nome da empresa. Claro que isso aqui já é outro assunto, mas é só para poder ratificar para ti. Então, você precisa de comprar um domínio que reflita o nome fantasia, ou razão social, ou o seu logotipo, o logotipo que você criou para sua empresa. Aí uma outra dica aqui que é importante, eu coloquei assim, ó, o title não poderá ter a escrita com marca registrada que não seja a sua. Basicamente é o seguinte, o title, que é o título lá do site, sabe onde você tem as guias do navegador? Lá em cima, nessas guias, tem os títulos. A partir desse momento, então, esse título não pode ter o nome de uma empresa que não seja a sua, porque cai naquilo que eu falei. O Google ele pode acreditar que você esteja tentando se passar por uma outra empresa, tá? Porque, assim, você pode cair em fraude de sistema ou você pode cair em práticas comerciais inaceitáveis. Isso que eu citei para você até agora, pode cair nessas duas políticas, em uma delas. Práticas comerciais inaceitáveis ou fraude em sistema. Você está tentando burlar o sistema do Google para poder se passar por uma outra empresa, ou o Google ele pode acreditar que você está tentando iludir o consumidor, fazendo com que ele acredite que você é uma outra empresa. Então, a partir desse momento, quando você também faz com que o seu consumidor ele tenha um dano
em realizar uma ação acreditando que é de uma outra empresa, você também pode cair em práticas comerciais inaceitáveis. Seja fraude em sistema, seja práticas comerciais inaceitáveis, é tudo horrível, tá? Então tome cuidado quanto a isso. Mas quando eu falo do title, é assim, o Google, o robot do Google, ele vai passar pelo teu site, ele vai ler o teu site, ele já lê o teu site. Sabia que ele lê o teu site? Até as suas imagens e vídeo, ele sabe que está rodando ali. Então ele sabe o que você está, não, mas olha só, eu não vou colocar nenhuma escrita no meu site. Sabe o que eu vou fazer? Tem gente que faz assim, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou colocar em formato de escrita, eu vou colocar em formato de imagem, mas o Google lê. O Google está lendo as imagens. O que tem naquela imagem? As inteligências hoje, não somente do Google, mas de maneira geral, elas conseguem hoje pegar uma imagem e descrever, pelo menos uma base, ele tem uma noção do que está sendo do que está sendo divulgado. Então, eu não aconselho você a fazer isto por este motivo e por outro que daqui a pouco, inclusive, vou colocar aqui dentro do nosso conteúdo. Mas é o quê? Quando você coloca muitas imagens no seu site e pouco texto escrito, o Google ele pode acreditar que você tem um conteúdo raso, um conteúdo pobre. E o conteúdo pobre também pode gerar suspensão. Sabia disso? Se você tiver um site com pouco conteúdo, pode gerar suspensão por fraude em sistema. É, Danilo? É, pode gerar. Inclusive, vai ser dito também aqui, depois, enfim, já vou ter colocado, mas se você sem querer esqueceu que você removeu uma página lá no teu site, e essa página estava associada com alguma extensão de anúncio, como um site link, ou em algum anúncio lá que estava inclusive pausado, mas se ele tiver associado para aquela página que agora é not found, que é uma página em branco, uma página que não é mais acessível, sua conta pode ser suspensa por fraude em sistema. Justamente por isso que eu citei. Porque o conteúdo lá, entre aspas, é raso. É um conteúdo não original. É um conteúdo pobre. Porque no caso a página está fora do ar. Você entendeu? Então você não pode de maneira nenhuma ser raso. Você tem que ter bastante conteúdo lá em sua página. Mas vamos lá. Ligeiro aqui. Evite escrever a marca registrada no texto do site. Disponha informações ricas e originais também sobre o seu negócio no site. Presta atenção nisso. Busque profissionalizar o layout do site. Tem gente que não acredita que isso é uma verdade. A profissionalização do layout do site. O Google ele analisa o layout do seu site. Ele analisa se o seu layout ele é fluido ou não. Ele analisa a latência do teu site. Você sabia que, geralmente, fraudadores, quem comete fraude tem um layout não profissional? A maioria das fraudes que acontecem, essas fraudes principalmente de coleta de lead, de coleta de contato, acontece com layouts que são aquele botãozão do WhatsApp gigantesco, enfim, aquele texto chapado. A partir desse momento, não somente o Google, mas inclusive outros players, aqui é o vídeo de Google, né? Mas enfim, outros players também, eles analisam o site, o layout desse site, e a partir desse momento, não é um layout rico, não é um layout sofisticado, não é um layout profissional, tem maior tendência de ser um site fraudador. Se for um site fraudador, obviamente, suspende conta, tá? Então, profissionalize o layout do teu site. Profissionalize o layout do teu site. Dê atenção a isso. Oitavo, insira informações de contatos, número de telefone e e-mail visíveis no site, não apenas botão de WhatsApp. Outro ponto muito importante, uma dica que eu dou para você. O Google ele zela muito pela possibilidade do consumidor entrar em contato com você como anunciante. Então, uma dica que eu disponho para você é utilize informações de contato, disponha informações de contato em locais estratégicos dentro do teu site, a fazer com que esse consumidor rapidamente possa ver qual é o seu e-mail, rapidamente ele possa saber qual é o seu número de telefone. Inclusive, vai ser dito aqui também relacionado ao quê? A saber, por exemplo, se tiver um endereço físico, ao seu endereço físico. Outro ponto também, se você tiver CNPJ que não estiver associado a uma conta suspensa, coloca o CNPJ. Se estiver associado a conta suspensa, não coloque, hein? Presta atenção no que eu estou falando. Se você tem um CNPJ que está associado a uma conta suspensa, não coloca no teu site. Agora, se não, coloque, é importante, faz sentido. Tá? Não, eu só tive essa conta suspensa, Danilo. Então, coloca o CNPJ lá e aí você vai enviar a contestação para o Google depois com todas as boas práticas realizadas no teu site. Se você, olha que importante, no rodapé do site, todas as páginas, de forma visível, escreva uma advertência sobre a isenção de responsabilidade. O que é isso? Por exemplo, imagina que você trabalhe com bebidas alcoólicas, tá? Você vende lá bebida artesanal, etc. Você precisa de colocar uma advertência, que as pessoas que comprarem, elas precisam de ter 18 anos ou mais, que o teor alcoólico é de X,
tem uma porcentagem máxima, tá, no Google, para você poder anunciar. Se for acima disso, aí você não vai poder mesmo, você vai ter que tirar esse que tem um teor a mais alcoólico. Se você está comercializando uma área, por exemplo, que você vai revender um produto, imagina que essa pessoa, esse consumidor, ele vai comprar de você esse produto, esse serviço, mas na verdade você é só o revendedor, é só uma ponte. É como se, por exemplo, fosse hoje um revendedor da Claro, tá? E a pessoa ela vai comprar comigo um produto da Claro, mas quem vai entregar é a Claro. Então você tem que deixar uma advertência lá no rodapé que você é apenas um intermediário, que você não consegue se responsabilizar, não pode se responsabilizar pela entrega deste produto, e o que inclusive esse consumidor fará com este produto. Tá? Você tem que deixar muito claro isso. A partir do momento que você entrar em contato conosco, você estará ciente de que, então tem que ter essa advertência. Sempre quando você for um intermediário, você tem que colocar essa advertência. Tudo bem? Tanto a IA irá ler e entender a sua isenção, que você está informando ao consumidor antes de um contato, ou principalmente antes de uma compra, antes de uma venda, tá? Como funciona realmente, assim como se um colaborador do Google, um engenheiro do Google de políticas, ele for analisar a sua conta, a partir desse momento ele já enxergará que você colocou essa advertência. Então é muito importante ter esta advertência, tá? O que mais aqui que nós temos que falar? Vamos lá. Inserir política de troca e reembolso em posição estratégica no site e que fique claro para o consumidor, acima da dobra da página. Principalmente se estiver vendendo. Se estiver vendendo alguma coisa, um produto ou um serviço no teu site, direto pelo teu site, tem que ter política de troca e reembolso, necessariamente, até para você poder ser aprovado. Se você estiver trabalhando lá com o Google Merchant Center, você vai precisar de criar e de expor essa política de troca e reembolso. E, se possível, faz sentido você colocar essa política, dependendo da área que você esteja trabalhando. Se é uma área, por exemplo, que você está revendendo algo de uma outra empresa, um serviço, um produto, eu até aconselho que você coloque, sabe onde tem o seu menu lá em cima? Coloque lá em cima, ao invés de colocar lá embaixo, de colocar lá no rodapé, mas vai ficar feio, Danilo, mas é melhor para as políticas do Google. É melhor para você poder estar em dia nas políticas do Google, inclusive, se a sua conta foi suspensa, para você poder enviar para que o Google, o engenheiro, que aí sim é um ser humano do Google, vai analisar o teu site agora, para que ele entenda a sua boa-fé. Tá? O que mais aqui? Caso tenha endereço físico, como eu coloquei, disponha, não é obrigatório, mas colabora. Deixar os meios que existem de pagamento dispostos em local estratégico. Se você for uma loja virtual, você precisará de fazer isso, deixar os meios de pagamento, você precisará de deixar os cartões de crédito que você aceita, boleto, e você precisa de ter pelo menos um meio convencional de pagamento, se for uma loja virtual. Então, por exemplo, quais são os meios convencionais de pagamento? Boleto, cartão de crédito, tá? Então você precisa de ter pelo menos um meio, geralmente todos têm, né? Mas enfim, é bom você precisa de ter esse meio convencional e precisa de expor quais são os meios, perdão, que esse consumidor ele poderá pagar. Do contrário, se você não for informativo, o Google ele pode acreditar que você esteja fazendo com que esse consumidor ele precise de realizar a ação de valor primeiro, para depois ele saber a forma, nesse caso que a gente está falando de forma de pagamento, a forma que ele terá de pagamento. E isso não pode acontecer. Desde o primeiro momento, da primeira página, na primeira parte do funil, o consumidor já precisa de saber tudo quais ações ele tem que realizar, e essas ações que ele realizará, quais serão as opções que ele terão para poder finalizar ou não, se é uma loja virtual, a compra. Tá? Bom, caso tenha mídias sociais bem alimentadas, disponibilize o link no site, uma boa prática para evitar fraude em sistema. Por quê? Por que, Danilo, é uma boa prática? Porque o Google ele diz, se você ler as políticas do Google, ele diz assim, que ele suspende a conta no Google Ads por N motivos, aí ele coloca lá a lista dos motivos, de maneira bem singela, né, porque ele coloca pagamento suspeito, ele coloca fraude em sistema, etc. E ele enfatiza o seguinte, que são pelas análises dentro da conta, pelas análises no site e em sites terceiros. Então, a inteligência artificial, o que ela faz? Ela rastreia, ela é um crawler, ela tem um crawler. Todos os links que existem no teu site, ela vai pegar todos os links que existem no teu site e ela começará a acessar todos os links do seu site. É por isso, por exemplo, que às vezes o consumidor ele acaba sendo suspenso lá por software indesejado, tendo anúncio reprovado por software indesejado. O site dele não tem nenhum problema, não tem nenhum malware nem nada, mas tem um link que naquele site que é o link, aí sim lá tem um malware, por exemplo, tem um vírus. Como a inteligência artificial ou como o crawler ele rastreou aquele site, a partir desse momento, então ele entendeu que o seu site também é um potencial gerador de problema, um potencial gerador de dano ao consumidor. Então você precisa de entender isso, que
Todos os links que você puder colocar no teu site, que mostre a sua idoneidade, que mostre que o que você está comercializando pode ser comercializado, como, por exemplo, colocar uma mídia social bem alimentada, ajuda e muito a você não ser suspenso, não ter sua conta suspensa, tá? Evite usar plugins que impedem o carregamento completo da página. Então, muito afiliado, por exemplo, contra muitos tem afiliado, que eles colocam, por exemplo, um vídeo, só um exemplo, mas tem outras formas, um vídeo, aí a pessoa ela tem que assistir uma parte do vídeo, por exemplo, 2 minutos do vídeo, para aí carregar as demais informações da página. Quando você não permite que o consumidor veja todas as informações da página antes de o carregamento de alguma coisa, seja de um vídeo ou um timer que existe no site, por exemplo, depois de X minutos vai aparecer uma mensagem para o consumidor, o Google ele entende que você pode estar tentando burlar o sistema. O Google ele entende que você não está sendo rico nas suas informações. E a partir desse momento, se você não é rico nas suas informações e verdadeiro nas suas informações, você pode ser suspenso por fraude de sistema. Então toma muito cuidado, porque hoje existem vários plugins que permitem com que uma mensagem ela apareça para o consumidor, um botão de comprar, por exemplo, ele apareça para o consumidor somente, no caso do exemplo do vídeo que eu dei, somente se a pessoa assistir X minutos do seu vídeo, que aí você fez toda a sua proposta de valor, que é super persuasivo, faz sentido. Entretanto, toma cuidado que você pode ter conta suspensa. E se você teve sua conta suspensa e você hoje pratica isso, tira essa parte, e aí você vai enviar a contestação para o Google, já falando para o Google, olha, meu conteúdo no meu site restante somente era exibido mediante ao consumidor assistir X minutos do vídeo, entendo que devido a isso, então, minha página não era totalmente informativa, logo quando o consumidor acessava, logo a partir desse momento, então, retirei essa funcionalidade para que o consumidor, assim que ele acessar meu site, ele já saiba todas as informações, tá? Outra coisa importantíssima também, que você pode cair muito em práticas comerciais inaceitáveis, mas que também pode cair em fraude de sistema, porque toda e qualquer política, é isso que você tem que prestar atenção, toda e qualquer política que você ferir no Google pode dar fraude de sistema, tá? Toda e qualquer política que você ferir no Google pode dar fraude de sistema, que é a relação do seguinte, o que eu ia dizer para você? Você não pode nunca colocar um botão comprar sem estar mostrando qual é o preço. Então, você tem que colocar acima o preço, depois o comprar embaixo. Tá? Do contrário, você pode ter fraude de sistema. Tem muita coisa fraude de sistema, mas muita coisa mesmo. Evite usar técnicas de exibição de conteúdos diferentes, a depender do consumidor local, tecnologia e dentre outros. Foi o que eu coloquei, que são as técnicas de clocking que eu falei no começo desse conteúdo, que você não pode mostrar... não é que você não pode. O Google ele até diz lá na documentação dele que, olha, você melhorar a experiência do consumidor, personalizando a sua comunicação, pode. O que você não pode é tentar burlar o sistema. O que você não pode é mostrar para o Google um conteúdo, que ele é um conteúdo lícito, e depois mostrar para um outro consumidor um conteúdo totalmente diferente. Mas, porém, entretanto, todavia, mais que tudo, eu já vi muitas vezes, não foi uma vez, a inteligência artificial do Google errando nessa relação e suspendendo conta. Em sites que ela não deveria suspender conta. Que, de fato, a mensagem era mudar, era trocada, era só personalizada para aumentar, melhorar a experiência do consumidor. O exemplo que eu dei lá da loja virtual no começo do vídeo foi verdadeiro, não tirei da minha cabeça agora aqui não, foi verdadeiro. Nós fizemos uma consultoria para um cliente que era isso que ele fazia, porque ele vendia com frete gratuito para o Sudeste e sem frete gratuito para as demais cidades. Então tinha mensagens diferentes para essas cidades, né? Enfim, aí nós tiramos, inclusive foi uma conta que nós conseguimos reativar. Bom, 19ª, não deixe sua conta com anúncios e extensões reprovadas, foi o que eu citei, já falei sobre isso. Cuidado ao ter páginas do seu site fora do ar, arrume o quanto antes, citei sobre isso, foi a 20ª. Bom, então eu trouxe várias dicas, várias possibilidades para você do porquê que sua conta foi suspensa por fraude em sistema, ou você que só assistiu esse conteúdo para poder entender melhor sobre fraude em sistema. Mostrei várias possibilidades de uma conta ela ser suspensa por fraude em sistema, e observa que eu fui falando as possibilidades e já falando o que você precisa de fazer. Você vai precisar de corrigir. Depois que você corrigir, o que você vai fazer então? Aí você irá preencher o formulário de contestação do Google. Lembrando que na tarja vermelha que aparece para você lá na sua conta suspensa, tem lá um entre em contato ou enviar contestação. Vai depender bastante da sua conta. Você vai clicar no botão e ele vai permitir que você possa enviar um formulário contestando. Se você ainda não fez a verificação da sua conta, possivelmente ele vai pedir para você primeiro verificar a sua conta, tá? Mas, ou seja, é um passo a passo, é muito simples. Pede para você poder verificar a sua conta, enviar lá seu CNH, enfim, ou seu RG, um documento com foto, enviar o seu endereço, e a partir desse momento, então, com sua conta verificada, você pode enviar uma contestação para o Google. Você não pode enviar várias contestações de uma vez. Se você enviar várias contestações de uma vez, o Google inicialmente ele vai desconsiderar as últimas contestações que você enviou, vai considerar somente a primeira.
Agora ele pode, inclusive o próprio Google diz daí em sua documentação, ele pode ignorar o seu pedido e te dar uma penalização de até 7 dias. E em 7 dias, tudo que você enviar, ele não vai considerar, ou seja, não vai chegar para os engenheiros analisarem o seu caso. Então envia uma contestação, aguarda 7 dias, entretanto, porém, todavia mais que tudo, o próprio Google diz, pode ser que demore mais do que 7 dias, então às vezes fica lá, ó, tempos, até você ter a resposta, mas aguarde ter a resposta. Teve a ativação, ótimo, feliz, vida que segue, não cometa mais os mesmos erros. Não teve a reativação da conta, o Google permite que você envie uma próxima. Só que aí não adianta você enviar do mesmo jeito, tá? Seja rico, mais rico possível na contestação. Coloque prints daquilo como estava, como está agora. Seja rico na sua explicação para que você consiga ter a sua conta reativada, beleza? Espero que esse conteúdo ele tenha sido relevante para você. Se foi relevante para você, espero que você possa curtir. Se ainda não for inscrito no canal, que você possa se inscrever. Lembrando que nós temos um grupo do WhatsApp, que você pode acessar esse grupo do WhatsApp só clicando aqui no link da descrição. Vai fazer parte ali do grupo da Mazuquim Plus, que nós falamos muito de marketing, conforme eu disse para você no começo desse vídeo, de negócios, de maneira geral. E se você precisar da nossa consultoria para poder reativar sua conta, tem aqui o botão, o link do WhatsApp e os sites da Mazuquim, os canais de comunicação para que você possa engajar conosco. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.